Quem é que daqui não se preocupa nada com as finanças pessoais? Foi algo que nunca se preocupou. Alguém? Ninguém? Toda a gente. Se não estavam aqui, boa, boa, boa. Ok, malta. Crédito de habitação, toda a gente tem? Ou créditos? Quem é que tem? Não tem? Ninguém tem? Boa. Ok, era só para tentar. Nós, nas finanças pessoais, mesmo uma ação com duas pessoas já é um grupo heterogéneo. Ou seja, como vocês veem, há malta que não poupa, há malta que poupa, há outros que já investem, outros têm crédito. Portanto, qualquer sessão que vamos falar é sempre com um grupo heterogéneo. Para começar, a verdade é que nós, ao longo do tempo, temos acompanhado muitas famílias, muitos jogadores, muitas famílias, muita gente, e a verdade é que não conseguimos gerir 1.000 euros hoje, não conseguimos gerir 10.000 amanhã. Há muita malta que tem mania por ganhar mais, vai gerir melhor e vai ser mais próspero no futuro. O que nós temos visto é que, obviamente, há exceções, isto obviamente, no entanto, o português, e aqui saindo um bocadinho da rota do futebol, mas no geral, o português, quanto mais ganha, mais gasta. Porquê? Porque em vez de comprar ativos ao longo da vida, compra passivos. Ok? Toda a gente sabe o que são ativos? Diferença entre ativos e passivos. Alguém sabe o que é? Sim, muito rápido. Ativos colocam dinheiro no bolso, passivos tiram dinheiro do bolso. E vamos já ver isto porque é que é muito importante e porque é que 90% se calhar das pessoas anda a gastar dinheiro em passivos em vez de comprar ativos e por isso é que fica cada vez mais pobre. Dando aqui só um exemplo, e não é preciso, isto, eu tenho aqui um artigo de 11 anos atrás e tenho um de há 2 dias atrás, e isto sucede-se, e vocês sabem que sucede. Muita gente que ganhou muito dinheiro na bola, e não sendo bem aconselhado, caiu completamente na desgraça. Eu não quero estar a falar obviamente aqui em situações específicas, quero falar que todos nós podemos ter um caso de ruptura financeira. Eu também posso, qualquer um de nós pode ter uma ruptura financeira. Podemos é preparar-nos para não ter essa ruptura financeira, ok? Então, eu quando vou, imaginem, daqui para o Porto, eu preciso colocar no GPS de onde é que estou. A mesma coisa nas finanças pessoais. Eu, para começar a investir, eu tenho que saber qual é o meu atual estado das minhas finanças pessoais. Eu, para isso, obviamente que não tenho que levar isto à regra, à letra. No entanto, nós temos que saber de onde entra e de onde é que sai o meu dinheiro. É mesmo muito importante. Eu não digo para fazerem isto todos os dias, eu já não faço isto, obviamente, às vezes periodicamente, mas perceber de onde é que entra e para onde é que vai o meu dinheiro. Vocês vão aos três últimos extratos e veem o dinheiro que gastaram, se calhar, desnecessariamente, e que se fosse hoje, já não o fariam. Ou seja, basta 3 meses, ir aos extratos dos últimos 3 meses e ver para onde é que foi o vosso dinheiro, anotar e perceber o vosso atual custo de vida. Ok? Depois, fazer aqui um pequeno exercício. Quantos de nós, se tivéssemos que amanhã fechar isto e ir para o outro lado do mundo, se tivéssemos que vender todos os nossos ativos, ok? Se ficávamos com o dinheiro para liquidar as nossas dívidas, ou se não? O que é que acontece muito? Acredito que possa não acontecer convosco, espero eu. O que acontece muito na realidade portuguesa é que temos uma casa arrendada, temos um crédito do automóvel, temos o crédito da Bimbi, temos o crédito do iPhone, temos o crédito pessoal, temos o que seja. E se nós vendermos tudo o que temos, ainda ficamos com uma dívida e não conseguimos começar uma vida, por exemplo, no outro lado do mundo. Portanto, é mesmo muito importante percebermos que tipo de ativos temos, ok? Que podemos hoje vender, por exemplo, e se estamos numa situação no verde ou no vermelho, ok? Mesma coisa com os cartões de crédito. Os cartões de crédito são positivos ou negativos, na vossa opinião? Quem é que me quer dar aí a opinião? Cartões de crédito. Ninguém quer? Pessoal, não tenho problema nenhum em dar aí a opinião, ok? Eu penso Minha que opinião, depende muito da os forma como cartões é de crédito, utilizado. quando são pagos. Boa, boa, boa. É isso mesmo. O cartão de crédito, quando utilizado a 100%, nós podemos ter um crédito gratuito 30, 40 dias. Cartões de crédito a 25, 50, 75%, já estamos a dar um balúrdio ao banco ou à instituição financeira. Mesmo que usemos a 100%. Pessoal, se vocês tiverem um cartão e se tiverem no cartão usado 2.000 euros, pelo menos 4.000 têm que ter na conta à ordem. Ok? Porque caso contrário, vocês podem ter depois um problema de liquidez complicado. Isto
Obviamente que é muito importante e o que estamos a fazer é um check-up financeiro, são vários exercícios que vocês podem fazer para saber onde é que estão na realidade. Se calhar muitos de vocês já o fizeram. No entanto, um dos mais importantes é a taxa de esforço. A taxa de esforço, e já vou dizer que para mim é mesmo fundamental eu saber sempre a minha taxa de esforço. Eu invisto em imobiliário, ok? Eu jogo muito com o banco, na parte imobiliária. Já investi só em imobiliário com capitais próprios, vi que isso era uma parvoíce. Eu trabalho com muitos jogadores de futebol, por exemplo, sempre com capitais próprios compraram os imóveis e, e não aproveitaram enquanto jogaram ter taxa de esforço para comprarem mais, por exemplo. Já vos vou mostrar depois o que é que eu costumo fazer. Portanto, para contabilizar os pesos das dívidas, nós temos que saber os nossos encargos mensais, a dividir pelo rendimento, multiplicar por 100, isto dá a nossa taxa de esforço. Hoje em dia os bancos utilizam outras variáveis, que é a taxa de stress. No entanto, isto é só para ter uma ideia de como o banco avalia a vossa capacidade de endividamento. Eu costumo dizer, tão importante como o dinheiro que temos no bolso é a nossa capacidade de endividamento. Quanto é que o banco nos empresta para nós investirmos? Ok? Check-up financeiro, pá, parte mais chata, mas é importante vocês fazerem, é importante vocês saberem como é que está a vossa atual estado da vossa carteira. Depois, porquê que isto é importante? Porque nós podemos ter rupturas financeiras, nomeadamente desemprego. No vosso caso, deixar de jogar, passar para a parte da reforma. Portanto, é mesmo muito importante vocês terem o vosso futuro calculado. Qualquer doença, divórcio, num divórcio, já vi quantidade de divórcios que há uma das partes que fica sempre muito mal em relação à outra. Acreditar naqueles gurus ou aqueles novos amigos. Pessoal, todos nós temos amigos que sabem tudo e mais alguma coisa. Aqueles craques que sabem tudo. O meu barbeiro sabe tudo sobre criptomoedas. O gajo é barbeiro há 30 anos. Não anda com o mesmo carro há 30 anos, mesma casa, a minha mulher não sei. A verdade é que a vida dele está igualzinha, mas ele sabe tudo sobre criptomoedas. Há ali qualquer coisa que não bate certo. Portanto, hoje em dia há muita informação gratuita, ok? Boa, gratuita, e vocês podem aprofundar muito mais os conhecimentos, obviamente, ahm, se quiserem algum curso, mas com malta que efetivamente percebe da coisa. Alguma incapacidade, morte, não ter um orçamento familiar. Daqui, quem é que faz orçamento familiar? Orçamento familiar. Alguém faz? Nada? Vou-vos dizer, nós somos um povo que critica muita coisa. Criticamos, normalmente, olha, criticamos os clubes que não há orçamento para lhes pagar mais, para ir buscar mais gente, criticamos as empresas que não dão mais dinheiro para o marketing, criticamos o orçamento de Estado, mas em nossa casa nós não fazemos um orçamento. Vou-vos dizer uma coisa: nenhuma empresa sobrevive sem um orçamento. Impossível. Mas nós, em nossa casa, que é a única coisa que nós podemos realmente ter as rédeas, nós não temos um orçamento. E o que nós vemos é que nós não estipulamos no início quanto dinheiro é que deve ir para aqui. Um orçamento é diferente de uma listagem no mapa de entradas e saídas. Ok? Depois nós analisamos o mapa de entradas e saídas, nós vamos dizer, ok, para jantares fora eu posso gastar X. Para roupas posso gastar Y. Portanto, isto é mesmo importante para depois não chegar à sexta-feira e nós dizemos, ei, é jantar fora, depois rebentamos com o orçamento, ok? É para cumprir. Isto não é para vocês andarem a pão e água, é para vocês terem uma perspectiva de futuro e de investimento, ok? É mesmo importante. Eu depois vou dar aí ao Luís o meu Excel do orçamento familiar, quem quiser utilizar, utiliza. Obviamente que eu vou rever aquilo de X em X tempo, não olho sempre para aquilo, obviamente, mas acho que é mesmo importante, ok? Depois, ter um nível de endividamento elevado. Passei aqui uma. Fundo de emergência. O que é um fundo de emergência? Tá, isto tem que saber. O que é um fundo de emergência? Quem é que quer ir arriscar? Algum dinheiro posto de parte para alguma eventualidade, alguma coisa imprevista que surja. Boa. Quanto? Quanto é que deve ser o Equivalente, nosso fundo de emergência? sobrevivente para 6 meses, mais ou menos. De quê? De Daquilo que é quê? os nossos gastos. Boa. Boa. Toda a gente concorda? Toda a gente concorda? Ou não? Boa. Eu concordo. O meu, por exemplo, o meu fundo de emergência tem 12 meses.
ok? Não há o certo ou o errado. Isto depende muito do vosso perfil. Ok? Eu tenho dois filhos, sou um gajo muito ansioso, tenho receio de um dia ficar doente ou desempregado, ou o que é que seja, então o meu fundo de emergência tem 12 meses, porque o meu restante dinheiro está investido. O que é o fundo de emergência? É para ser utilizado numa emergência mesmo. Ok? Então, é aquilo que o Diogo estava a dizer, e bem, imaginem que eu tenho de despesas fixas 1.000 euros por mês. Então o meu fundo de emergência tem 12 mil euros. Ok? Depois de constituído o fundo de emergência, já lá vamos, depois de constituído o fundo de emergência, nós começamos a investir. Nunca vamos investir se não tivermos um fundo de emergência. Onde é que deve estar o fundo de emergência investido, malta? Onde é que deve estar investido este dinheiro, como é uma emergência, para ir buscá-lo numa emergência? Onde é que deve estar investido? Em Alguém algo quer que dar seja, um palpite? algo que seja de resgate fácil Yeah, e é rápido. isso mesmo. Isso. Num depósito a prazo, apesar de eu detestar depósitos a prazo, e de porquê que eu não gosto de depósitos a prazo? Imagina que a inflação está a 6, 7, 10% e estão-nos a pagar 2, 1 pelo nosso dinheiro. Vocês conseguem perceber que todos os dias estamos a perder dinheiro. É por isso que devemos investir ao invés só de poupar. Ok? No entanto, era o que eu estava a dizer e bem. Deve estar ou num depósito a prazo, certificados da Forro. Para quê? Para que eu possa resgatar rapidamente. Ok? Certificados da Forro só tem aqui um problema que nos primeiros 3 meses vocês não conseguem. Podem ir depositando um mês, depois outro mês, e no terceiro já podem retirar a primeira tranche que colocaram lá inicialmente. Nunca investir o nosso fundo de emergência. Ok? Depois, delegar tudo em terceiros, deixar de pagar despesas. Aquele do o meu contabilista, o meu empresário, assim, é que resolve, é que sabe. Nós é que temos de ter as rédeas da nossa vida financeira e saber para onde é que vai o nosso dinheiro. Ok? Isto tudo para sair da corrida dos ratos. Não é muito bem o vosso lema. Tem aqui no futebol temos aqui algo diferente, mas pode-se adaptar à grande realidade dos portugueses, que é a corrida dos ratos. É trabalhar para ganhar dinheiro, pagar contas e ficar sem dinheiro. Porquê? Porque não investem em ativos. Nós corremos atrás do dinheiro e trabalhamos em função do dinheiro, o dinheiro não trabalha em função dos nossos ativos. O primeiro livro que eu li de finanças pessoais foi O Pai Rico, Pai Pobre. Também vos posso passar isso, é um livro muito fácil de ler. É um livro que serve aqui de base para as finanças pessoais e que me abriu os olhos de forma. Eu trabalhei 12 anos na banca e posso-vos dizer que lá não estava nem de perto nem de longe com a visão que tenho hoje, obviamente, e que tive depois de ler este livro e outras obras. Portanto, aconselho. Então, o que é que se deve fazer? Quer tenha muito ou pouco dinheiro. Primeiro, um orçamento familiar. Depois, eliminar despesas desnecessárias. Há malta que tem contratos que nem sabe que tem contratos. Eu tenho visto isso. Então, e está sempre a sair da conta. Renegociar contratos, quer seja da luz, telecomunicações, os seguros. Vocês conseguem poupar milhares de euros nos seguros, nos créditos, etc. Depois, criar o fundo de emergência e só depois, então, criar hábitos de poupança e investimento. Isto é só um exemplo, não quero perder aqui muito tempo. Para quem tem crédito habitação, que vocês podem neste momento usar taxas mistas, podem usar, eu faço esse trabalho gratuito, atenção, podem usar taxas mistas para negociar com o banco, porque neste momento estão abaixo da Euribor. Às vezes nós dizemos, epá, por 30 ou 40 euros não vou chatear. Se for no final de um ano, pode ser 800, 900 euros e no final do prazo, se calhar estamos a falar de 40 mil euros que nós estamos a dar ao banco, ok? Neste momento, as taxas estão altas, a Euribor está alta, mas há sempre alguma coisa a fazer com os bancos, ok? Negociar spread, indexante, alargamento de prazo, negociar seguros, alterar de uma taxa fixa para mista, por exemplo, ou de variável para mista, e gerir, obviamente, melhor o nosso orçamento familiar. Muito bem. Pessoal, eu recebo o meu ordenado. O que é que eu faço? Normalmente, eu tenho visto que o pessoal, quando recebe o ordenado, é começar a pagar. Paga as despesas, paga isto, paga aquilo, e esquece da principal coisa que é pagar a nós próprios primeiro. Foi quem andou a trabalhar o mês todo. Por exemplo, eu quando recebo o meu ordenado, tenho sempre uma percentagem, ok? Que vai diretamente para uma corretora. Mas quem ainda não tem o fundo de emergência, isto é um conselho, ninguém poupa no final do mês. Ninguém.
ok? Poupas no início do mês. Primeira premissa das finanças pessoais é pagar a nós próprios primeiro. Portanto, eu recebo, tá, e vou fazer aqui uma conta muito simples. Vocês têm que perceber com quanto do vosso ordenado é que conseguem viver. E o que eu tenho visto muito e de acompanhar alguns colegas é que se vive no limiar. Ou seja, eu ganho 1000 e gasto 1000, ok? E o que eu vos vou pedir é, vocês, primeiro de tudo, têm uma profissão de desgaste rápido, ok? Segundo, se calhar ganham acima da média, uns de vocês. O que é que eu aconselho? Vocês têm que perceber, fazendo o vosso orçamento, obviamente, com quanto é que precisam para viver. As vossas despesas fixas, variáveis, obviamente, vocês têm que se divertir, etc. Mas com quanto? Eu vou dar o exemplo. Se eu ganhar 1000 euros, se eu conseguir viver com menos 10 ou 20%, ou seja, 10%, 100 euros vai todos os meses para a minha conta de fundo de emergência. Obviamente, vocês depois fazem as vossas contas. Aconselho é que não seja um valor fixo e que seja uma percentagem. Ok? Mas vamos aqui pegar este valor. 1000 euros, eu dou indicação ao meu gestor de conta que todos os meses, mal cai o vencimento, vai para a minha conta chamada fundo de emergência, 1000 euros. Ok? Tendo esse fundo de emergência constituído, eu criei uma conta numa corretora. Há bocadinho a malta que me estava a dizer que investe. Vocês investem através de alguma corretora? A Binance, talvez? No meu Este? caso, eu tenho várias corretoras, Bybit, Kraken, foi onde eu Boa. comecei, Uhum. Crypto.com e KuCoin também mais recentemente, mas Ok. menos. Investes na bolsa ou não, Rodrigo? Não, eu esqueci-me de referir Ok. quando falei, eu invisto também nos certificados da Forro, e também já investi Ok. em imobiliário, comprei uma casa e depois vendi. Pronto, sei que isso se pode considerar investimento. Fogo, então não se considera, para mim é o melhor do mundo. Já vou Pois, explicar porquê. dizem que sim, dizem que sim. Eu já vou explicar porquê. Eu estou a andar aqui um bocadinho mais rápido porque eu percebo que vocês, esta primeira parte, vocês estejam mais ou menos tranquilos, mas eu gosto sempre de dar e dar as bases. Ok, então o que é que eu faço? Eu primeiro constituo o meu fundo de emergência, depois então constituo conta numa corretora. Eu uso a de giro, ou a XTB, já usei XTB, já usei a de giro, são ambas que gostam. Aconselho a não investirem em bancos, pelo menos de retalho, aos bancos de investimento aí sim. Os bancos de retalho têm comissões muito altas, ok? Tanto de custódia de títulos como de transação. Portanto, muita atenção a isso, porque às vezes o vosso dinheiro pode ficar, a vossa margem fica muito comprometida, ok? Depois disso, de vocês terem o fundo, como eu estava a dizer, vocês têm que investir. Para investir, vocês têm que saber uma coisa que eu há bocadinho estava a dizer. O que é que são ativos e o que é que são passivos, ok? Passivos. Pá, o carro é o maior passivo que nós temos, ou um dos maiores. Portanto, eu, por exemplo, já comprei carro a pronto pagamento, já comprei carro com crédito. Neste momento compro carros, não compro carros, faço rentings. Ok? Isto porquê? Isto é uma opção própria. Primeiro, o renting não me aparece na central de responsabilidades do Banco de Portugal. Eu quero é dinheiro para comprar casas, é o meu vício, portanto, o que acontece é que não aparece na central. Depois, comprei um carro elétrico, não sei o que é feito das baterias, os carros elétricos em segunda mão tenho algum receio, portanto, eu arrendo o carro. Daqui a 4 anos vou buscar outro, ok? E não estou preocupado com a desvalorização deste passivo. Ok? É um exemplo que eu fiz e que me sinto bem com ele e nem dei nenhum valor de entrada. Ativos, casas para arrendar, ações, obrigações, etc. Em relação às cripto, eu posso aqui dizer, eu posso entrar aqui só muito de leve, eu não considero, Hugo, atenção, Rodrigo, não me leves a mala, eu não considero as criptomoedas um investimento, considero especulação. Ainda. Isto porquê? Eu, quando recebo dinheiro, eu quando invisto numa empresa, eu sei para o que é que aquele dinheiro vai. Eu consigo consultar o balanço de uma empresa, consigo saber quanto é que aquela empresa deu de lucro, quem é o CEO da empresa, a empresa comprou estes ativos. Portanto, eu consigo perceber onde é que está o meu dinheiro. Eu investindo, eu também tenho algumas coisinhas a brincar nas cripto, ok? No entanto, colocar dinheiro em cripto, eu não faço ideia para onde é que vai o meu dinheiro. Vocês podem me dizer, mas
na minha opinião, o que é muito bom na cripto, obviamente, neste momento, é a blockchain, é o que está por trás, é o software, obviamente, tudo o que está por trás da criptomoeda vai ser comprado e os bancos vão ter que aderir, não há hipótese nenhuma, é brutal. Nós, para fazer hoje em dia uma transferência normal para o Brasil, demora-me quase uma semana. Eu, para fazer uma transação em Bitcoin, é só fazer isto. Portanto, obviamente que o que está por trás é brutal, o software. A moeda enquanto valor, se não for a Bitcoin, eu ainda tenho alguma dificuldade, mas isso sou eu, tenho tido, já fiz também alguns cursos, já li algumas coisas, ainda não me sinto completamente à vontade, porque tem muito a ver com a gente, que as pessoas a entrar, e tem havido alguns escândalos, e nomeadamente em algumas corretoras conhecidas, tem havido alguns escândalos e ainda não me sinto completamente confortável, ok? Mas obviamente que se está a correr bem, não tem porquê. Eu não colocaria lá as fichas todas, está bem? Ok, para entrar na parte dos investimentos, nós temos que perceber três coisas, esta tríade: risco, rentabilidade e liquidez. Vocês, antes de avançarem para qualquer investimento, têm que fazer uma análise de perfil de risco e não podem entrar, não podem investir em qualquer plataforma, nem em qualquer banco, se não fizerem esta análise do perfil de risco. Eu tenho um perfil moderado, ok? E vocês já vão ver os meus investimentos, eu nunca vou ganhar 20%, 30%, o que é que seja. Porquê? Porque eu sou um perfil moderado, ok? Ou conservador. Portanto, eu tenho andado ali sempre acima, a procurar aqui investimentos com nível com rentabilidade acima da inflação, e que me permita ser passivo, para não estar sempre a olhar para os meus investimentos, ok? Para aqui, para dizer o que é que eu quero dizer com isto das cripto, o que é o investidor, o que é o especulador. Investidor é quem pensa sempre a longo prazo, ok? O especulador é muito uma visão a curto prazo. Só para vos dar aqui alguns exemplos, quando vocês veem aquela malta cheia de ecrãs, pá, eu posso-vos dizer que 85 a 98% dessa malta perde dinheiro, ok? Também vos posso dizer que já tivemos uns quantos a virem ter connosco a pedirem consolidações de crédito porque andaram a arrendar Ferraris e Porsches para aparecer nos vídeos do YouTube. Portanto, grande parte disto é scam. Muito dificilmente há dinheiro, não, muito dificilmente não há dinheiro ahm, rápido. Eu conheço milhares e milhares de investidores, ou centenas e centenas de investidores. Conheço muita gente que faz disto de vida e acreditem que não é de um dia para o outro. Para baterem índices globais, tem que suar muito, ok? Por isso é que eu estou aqui a colocar, isto são dados. Quem está minutos ou segundos em entradas e saídas na conta, ganhar aqui alguns ticks na bolsa, chama-se scalping. Depois, day trading, 0,5 a 3% por trade. Estão minutos ou horas. Acreditem que 3% por trade já é muito bom, mas é muito arriscado. Swing trade, entre 1 a 10% por trade, pode estar dias ou semanas. E depois, buy and hold. O que é buy and hold? É aquilo que eu vos estava a dizer, é o que eu faço. Eu invisto ao longo prazo, ok? E aqui já temos uma média de 10% por trade. Aquilo que eu estava aqui a dizer, de 80 a 98, de 85 a 98 do scalping perdem dinheiro. Depois, aquela malta que está minutos a horas, entre 75 a 90% perdem dinheiro. Em termos de swing trade, 39 a 60%. E quem anda nisto a longo prazo, entre 0,1 a 25% é que perdem dinheiro. Vocês vejam, a longo prazo vocês conseguem ter um sucesso muito maior do que a curto prazo. Em termos de investimento, pá, vocês têm muito tipo de investimentos. Eu vou mostrar os meus e o que é que eu fiz. Eu não ganhei nenhum na bola, não ganhei dinheiro, ok? Portanto, foi tudo extra bola, extra futebol, e não foi com muito dinheiro. Eu comecei com pouco dinheiro. Então, o meu primeiro pensamento, estava na banca e o que é que eu queria? Ganhava 1000 euros por mês. Pá, eu com 1000 euros, o que é que eu vou investir? Queria comprar a minha casa, eu queria não viver apenas e só do meu ordenado. Então eu pensei em rendas, ok? Quero viver de rendas, é isto que eu quero fazer da minha vida.
Então a primeira coisa que fiz foi comprar um imóvel e pensava eu que era para arrendamento. Minha primeira compra até foi com uma HPP, tinha o dinheiro para as obras em pronto pagamento. Dei uma entrada de 8.500 euros, fiz com a HPP, e depois não fiz arrendamento, vendi. Porquê? Alguém me consegue dizer porque é que eu vendi este imóvel e não coloquei logo este imóvel no arrendamento? Quem é que quer dizer? Ou seja, eu queria começar no arrendamento, mas o primeiro imóvel que faço, que compro, vendo e não fico para arrendamento. Porquê? Talvez porque as obras o tenham valorizado muito e quis capitalizar. Ok? Podia Para ser. ter, para ter liquidez para um outro investimento. Podia ser também. Eu quero viver de rendas. Quero mesmo viver de rendas, só. Se calhar vocês também. Ok. Eu tive que ir à banca, como eu estava a dizer. Muitos investidores não. Isto. Estávamos a falar que as taxas de juros ainda não estavam negativas, mas estavam para lá a caminhar. Mas num cenário de taxas de juros negativas, isto são ciclos, não é? As taxas de juros agora estão cá em cima. Entre o que eu entre o valor do arrendamento e o valor da prestação, eu normalmente costumo sempre duplicar ou triplicar. O que é que eu quero dizer? Se eu tiver uma prestação de 200, ok? A minha renda, ou seja, a renda tinha que ser de 600. E eu aqui não tinha isso. Eu tinha uma prestação de 450 e a renda era de 600. Com impostos, isto e aquilo, não era nada interessante eu arrendar este imóvel. Portanto, eu vendi, e bem, como vocês estão a dizer, fiquei com mais liquidez, o gap entre a prestação e a renda não me satisfazia e fui para a próxima. Na outra fiz exatamente a mesma coisa, ok? Mas mesmo assim ainda não me satisfazia. Então fui para a terceira. Na terceira já fiquei com o imóvel. O que é que quer dizer com isto? A partir do terceiro eu já tinha uma renda passiva. O imobiliário não é passivo, mas pronto. A partir do terceiro eu já tinha algo que não dependia do meu tempo e do meu esforço no meu trabalho. Ok? Se eu tivesse numa situação de incapacidade, o que é que seja, eu já tinha uma renda a cair. Ok? A partir desta terceira, fiz isto vezes sem parar. Ok? A verdade é que isto se calhar demorou, as minhas primeiras três compras demorou se calhar um ano, agora já faço muito mais. Neste momento tenho quatro obras, cinco obras a decorrer, e então faço duas coisas. Eu neste momento faço compra e venda, e por um lado faço buy and hold, fix and flip, não é? Compro e vendo e faço buy and hold, ou seja, compro e arrendo. Ok? Comecei com o arrendamento tradicional e neste momento arrendo por quartos. Na minha opinião, é o mais rentável neste momento. Ok? Vocês, localização, bem localizada, obviamente, é muito importante vocês saberem o que é que estão a comprar bem, ok? E colocar no mercado de arrendamento, saber o que é que se faz. Muita atenção às famílias. Colocar famílias é difícil, depois é o nosso dinheiro que está aqui em vista e Portugal vê mal ainda os senhorios, parece que são dos maus da fita. Portanto, tem que se ter muito cuidado na escolha. Até hoje nunca tive nenhum problema, ok? Neste momento, se eu quiser, vivo só de imobiliário, obviamente. É a minha segunda atividade e já está profissional, ok? Depois, dúvidas aqui no imobiliário. Quem investe em imobiliário? Diogo, estavas aí, investes em imobiliário? Tens arrendamentos? Sim, no meu caso é para arrendar, sim. Boa, boa, boa. O que é que acontece? Eu, neste momento, posso ir com capitais próprios. Às vezes vou com capitais próprios, depois refinancio. Eu, muitas das vezes, em vez de comprar um imóvel, consigo comprar dois ou três ao mesmo tempo. Isso aí, eu cresço brutalmente o meu património. Ok? É para Hugo, mas isso é risco. Eu tenho os imóveis todos arrendados, ou se não, vendo. Ok? Portanto, eu tenho sempre compra e venda e arrendamento. Eu consigo multiplicar. Eu, se não tivesse a banca, eu costumo fazer muitos workshops só de crédito. E a verdade é que há o crédito bom e o crédito mau. Se não fosse o crédito, nenhuma empresa quase prosperava. Era muito difícil. A Apple, por exemplo, é a empresa que tem a maior dívida à banca do mundo, mas se quiser amanhã liquida toda. Porquê que eles se endividam? Porque eles endividam-se a 2% para investir, para irem buscar investimentos a 18% e a 20%. É a mesma coisa que eu faço no imobiliário. Eu endivido-me a 3%, 4% e consigo tirar rendimento anual
quando é fix and flip, de 20% a 40% e de arrendamentos de 12%, 15%. Ok? Portanto, é para aqui que eu uso a banca. E a banca, em termos de crédito, é, é o único ativo que a banca vos empresta dinheiro para investirem. Vocês não vão à banca pedir dinheiro para investir em ações, que eles não vos vão dar, pelo menos a banca de retalho. Ok? Então, isto é onde eu consigo gerar muito mais valor, aportar muito mais valor. Faço isto a longo prazo nas rendas e a curto prazo para as compras e vendas, mas também, é o que estava a dizer, invisto num ETF. Quem é que sabe o que é um ETF? Um ETF. Exchange Traded Fund. Uou, 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 uou. Oh, E é o eu quê? tinha só uma questão em relação à Força. questão Sim, das sim, sim, casas. sim. Por Sim, exemplo, sim, sim. nós, enquanto jogadores de futebol, eu, pelo menos falando por mim, nunca tive a felicidade de ter um contrato assim de maior duração. E para obter um empréstimo para a minha primeira e única casa até agora foi um filme e foi porque os meus pais puderam ser meus fiadores. Neste Boa. momento não é viável porque a taxa de esforço deles subiu brutalmente por causa do aumento das rendas e tudo mais. E, por exemplo, eu gostava muito também de poder fazer essa estratégia que tu mencionas aí, mas acho que acaba por ser um bocadinho impossível obter os empréstimos dos bancos. Não é impossível. Pá, não é impossível. E neste momento, não vamos aqui falar de valores nem de nomes, obviamente. Obviamente que também tem a ver com o tipo de contrato, quanto é que se ganha. Ok? Mas eu tenho agora um financiamento que aprovámos agora, que o contrato são mais 2 meses, até final da época. E fechamos a dez anos, e vamos fechar a 20 quando vier o novo contrato. Se tiver um contrato de 2 anos, eu já consigo fechar a 20, por exemplo. Ou seja, isto não é taxativo, no entanto, tem muito a ver quem é a pessoa, quanto é que gera ou quanto é que ganha, e não é de todo impeditivo. Tem que se ter a taxa de esforço para o que se quer. Ok? Portanto, não é de todo impeditivo. Pois há uma coisa também importante que é explicarmos, isto é o meu trabalho. Primeiro, nós levamos muito dinheiro aos bancos, nós levamos 170 milhões o ano passado aos bancos, portanto, temos aqui já uma moral grande. Depois é explicar bem e de sabermos quais é que são os bancos que uh, estão mais aqui afoitos para este tipo de negócio, ok? Agora, Ok. há uns mais difíceis, há uns mais fáceis, não, tinha que ver a tua situação, obviamente, e tenho todo o gosto nisso, se quiseres, mas não tem sido um impedimento, ok? Não tem sido mesmo. Agora, é mais difícil? É mais difícil, nem toda a gente consegue perceber. Há dois, três, há um banco, eu posso dizer qual é que é, não há problema. Ou se calhar melhor não. Não sei se isto. Mas há um banco que contabiliza entradas de dinheiro na conta que os outros não contabilizam, ok? Há bancos que só usam e só olham para os IRS, para as notas de liquidação. Há outros que analisam os extratos. Portanto, nós conseguimos aí dar a volta e explicar bem aos bancos, ok, Rodrigo? Portanto, acho que é de ver e é de arriscar. O que é que eu tenho visto? Também há muitos jogadores que, quando acabam, é que pensam nisto. O que é que acontece? A vossa taxa de esforço é completamente diferente quando estão a jogar ou quando acabam, a não ser que depois, quando acabam, ainda vão ganhar mais para outro tipo de negócio, obviamente. Mas é importante, nós estamos aqui com dois colegas agora que estão a pensar mais um ano, jogar só mais um ano, e é importante nós conseguirmos agora aprovar este tipo de financiamentos, porque se calhar daqui a mais um ano já não conseguimos aprovar. Ok? E é realmente importante, está bem? Ok, Hugo, obrigado. Então, nada, nada, nada. Se tiverem depois dúvidas, é só dizer. Então, eu faço isso e é onde é que eu dá-me um gozo desgraçado. Eu não vos disse uma coisa, eu já perdi dinheiro em tudo, menos no imobiliário. Já fui enganado em obras, já fui enganado em tudo e mais alguma coisa. Já perdi dinheiro nas cripto, nos forex, nos binários, tudo e mais alguma coisa. Por isso, neste momento, invisto nisto que eu vos estou a dizer, porque é onde eu me sinto seguro. Vocês depois, obviamente, encontram o vosso caminho, ok? Não quero dizer isto é finanças pessoais, e como o próprio nome indica, é pessoal, ok? Eu tenho este ETF, como estava a dizer e bem. O que é um ETF? Um ETF replica um índice. Neste caso, em vez de eu ter uma ação da Tesla, outra da Microsoft, outra da Google, o que eu faço aqui é invisto neste índice, que é o S&P 500, é capaz de ser o mais conhecido do mercado, o mais comercial, que engloba as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se calhar só uma empresa compra
comprar a dívida toda de Portugal. Ok? Portanto, vocês dizem, epá, é arriscado investir na Apple. É capaz de ser, mas a Apple comprava Portugal inteiro, ou a Microsoft. Eu confio muito mais na Apple do que se calhar no governo português. O que é certo é que eu estou muito tranquilo, epá, mas os Estados Unidos podem ter um problema que tu estás muito, muito nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tiverem um problema, o resto do mundo, na minha opinião, tem um problema muito maior. Será o colapso mundial. Portanto, mas sabendo isso, o que é que eu tenho? Há um valor sempre que sai da minha conta, lá está, já não vai para o fundo de emergência, mas vai sempre para a corretora para eu investir no S&P 500. Só para vos dar aqui um exemplo, há bocadinho estávamos a falar no longo prazo. O S&P 500 há 72 anos que dá uma média de 10% ao ano. Vocês aqui, vocês conseguem acompanhar este gráfico e ver que, obviamente, tem descidas e subidas. Vocês conseguem ver aqui a crise do subprime de 2008 a 2009, por exemplo, teve um decréscimo. O que é que acontece quem não percebe nada disto? Vende. O que é que acontece a quem conhece e percebe disto? Compra. Carrega, carrega, carrega. A mesma coisa aqui no. Vocês se virem aqui em cima, no Covid, foi exatamente a mesma coisa. Foi quando eu consegui comprar mais. Foi quando estava a descer o S&P 500, carreguei. Neste momento, obviamente, já estou a ganhar. Mas isto é a longo prazo. É não olhar para os vermelhos e saber que a estratégia de longo prazo está certa. Vocês podem ver aqui, no canto direito, está aqui retornos do S&P. Vocês se virem, há muito poucos a vermelho. Ok? Mas há. Vocês têm, por isso é que eu vos digo, vocês nunca podem investir dinheiro que precisam, porque quando vão levantar, se estiver a vermelho, vão perder dinheiro. E só se perde dinheiro quando se levanta. Ok? Isto é só um exemplo que a malta às vezes diz: epá, é preciso muito dinheiro para investir. Isto é só para vos dar um exemplo. Se os meus pais há 40 anos, ou os meus avós há 40 anos, tivessem investido sempre 150 euros, por exemplo, eu sei que o custo do dinheiro não é o mesmo, mas fazendo aqui ao dia de hoje, tinham colocado 72 mil euros lá, capitalizada 8%. Eu estava a falar que o S&P 500 deu 10%, ok? Capitalizada 8% durante 40 anos, eu tinha 527 mil euros. Pá, isto dá que pensar que se aprendêssemos isto na escola, os juros compostos, já o Einstein dizia que era a oitava maravilha do mundo, nós não tínhamos malta pobre. A verdade é que não nos ensinam nada na escola sobre dinheiro e que se calhar não é preciso muito para investir ou ser muito inteligente para chegar a estes produtos. Ok? Por último, para vos dizer quais é que são as ações e como é que eu escolho as minhas ações. Estamos a dizer, o meu fundo de emergência está em depósitos a prazo, porque em depósitos a prazo novos, ok? Há uns dão 3%, outros 3,5%, eu muitas das vezes, quando me lembro, transfiro. Depois, imobiliário, ETFs e ações. Ações, o que é que eu procuro nas minhas ações? Produtos, empresas com produtos singulares, que não tenham muita concorrência, empresas já antigas e com bom histórico e que distribuam dividendos. Eu dou-vos aqui o exemplo da Gillette. Pessoal, nós vamos ter sempre barba, a verdade é essa. Nós, quando vamos comprar uma lâmina, já nem dizemos a lâmina, eu vou comprar uma Gillette. É muito difícil que a Gillette desapareça do mercado. É pá, mas a Gillette não está a 20%. Não, mas dá-me dividendos, dá-me se calhar 6% ao ano, 5% ao ano, mas estou confortável com estes valores. Coca-Cola, pá, todos nós conhecemos a Coca-Cola. Onde é que eu não invisto, por exemplo? Netflix. Não é uma empresa extraordinária até agora, mas que não vai ao encontro destes três itens que eu coloco aqui. Porquê? Porque há muita concorrência. Amazon Prime, Disney, pá, a HBO, há muita concorrência e aconteceu na Blockbuster aqui há uns anos atrás e eu tenho algum receio que aconteça também na Netflix, portanto, não invisto o meu dinheiro lá, ok? Dúvidas, malta? Ficam aqui com o meu Instagram e com o meu e-mail. Depois posso-vos dar o meu contacto, obviamente. Não tenho problema nenhum em dar o meu contacto telefónico. No que é que eu trabalho diariamente, só para vocês terem ideia? Nós somos intermediários de crédito, portanto, acompanhamos muita gente na compra e na- nas alterações e negociação com o banco nas melhores condições. Nomeadamente tanto para famílias como para investidores. E é aí que nós trabalhamos com muitos colegas vossos na parte dos investimentos, quer seja de arrendamento, quer seja
em fix and flip. Neste momento, também estamos a criar sinergias para irmos nós à procura. Nós temos uma equipa que vai à procura de negócios, apresenta negócios, seja 20%, 40%, o que é que seja de rentabilidade, para quem interessar. Está bem, malta? Dúvidas? Não sei se é agora. Luís, desculpa lá. Se tiverem alguma coisa de momento para meter já, força. Se não, passa a palavra ao Pedro e Eu depois sou, na parte final debatemos aqui um bocadinho. Não? Então, Pedro. eu, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Galvão, sou diretor financeiro do sindicato. Alguns já lidaram comigo. O Rodrigo, por outra razão, já lidou comigo. Boas, Pedro. Olá, Rodrigo. Queria aproveitar agora a apresentação que foi feita para relevar outra coisa neste tipo de investimentos. Vocês sabem que os rendimentos de trabalho são altamente taxados, principalmente em Portugal. Vocês sujeitam-se a taxas entre os 48% e os 51%, quando são os rendimentos mais elevados. Todo este tipo de investimentos que foram apresentados, as rendas têm uma taxa fixa de 25% atualmente. Independentemente se temos 1 milhão por ano em rendas, se temos 10 mil euros de rendas. Também as mais-valias de bolsa e de ETFs também são taxadas a uma taxa autónoma de 28%. E, portanto, são sempre fontes que são muito menos tributadas do que os vossos salários do dia a dia, e vocês notam a diferença entre o salário bruto que têm e depois o líquido que recebem. E, portanto, é mais uma boa razão para gerar estes ativos, porque na prática acabam por ser muito menos tributados que os rendimentos de trabalho. Bom, vamos passar à temática seguinte. Bom, estamos em plena época de IRS, chega a altura de fazermos contas com o Estado e, e, e apurar realmente entre o que nós já pagamos ao longo dos meses e o que realmente temos que pagar, qual é que é o nosso saldo. Eu chamo a atenção que muita gente faz alguma confusão com o que é que realmente paga de imposto e tem como base, por isso, simplesmente a declaração de IRS e o que ela dá a pagar. Esse conceito é um bocado traiçoeiro. Vocês vão ver sempre nas vossas demonstrações de IRS, está lá o valor total que vocês pagaram. E depois o que é que acontece? É descontado o que já pagaram entretanto e finalmente aparece o valor do acerto. E muitas vezes vocês olham de um ano para o outro e acham que pagaram mais ou que pagaram menos. Esse é que é o único conceito para determinar realmente que imposto é que estamos a pagar. Mas não, infelizmente, o único conceito que é válido é o da coleta total, a qual realmente são abatidos os nossos pagamentos que fomos fazendo ao longo do ano e que vai apurar o valor final. Pronto. Quanto aos jogadores de futebol, nós, por acaso, temos o azar de ter nascido no país errado. Infelizmente, quando comparamos a nossa liga e a nossa tributação em Portugal e os outros campeonatos europeus dos países normais, chegamos à conclusão que somos muito mais tributados que a maior parte dos países. E de dois lados. Por um lado, o lado que os jogadores pagam e, por outro lado, aquilo que os clubes têm que suportar para oferecer um determinado vencimento líquido a um jogador. Só para termos uma ideia de comparação, a da Liga Turca para a Portuguesa, eles, em nível de fiscalidade, pagam menos de 106% que nós. E estamos a pensar que para um jogador ter um salário líquido de 1 milhão de euros por ano, um clube turco paga 1,19 milhões. Enquanto um clube português tem que suportar 2,7 milhões. Vocês estão a perceber a diferença abismal que existe na fiscalidade em Portugal. Parece que vamos ter boas notícias com este novo governo, pelo menos para a maior parte dos atletas, porque se o enquadramento for até aos 35 anos, na prática vai abranger grande parte dos desportistas, tirando aqueles que eventualmente já estão em fim de carreira. Mas se realmente as taxas para os jovens forem limitadas e permitirem que não sejam tão tributados, isso vai se refletir e muito nos vossos salários líquidos, mesmo mantendo os vencimentos brutos. E mesmo isso permite os clubes ir um pouco mais além do que estão a pagar, porque também do lado deles não têm que suportar tantos encargos. Agora, eu sei que, bem, queria falar principalmente do que é o vosso rendimento. O vosso rendimento, basicamente, na maior parte dos casos, deriva só do rendimento do trabalho, ou seja, aquele que consta no contrato de trabalho. Há muitos anos que se fala de outro tipo de rendimento de jogadores, que tem a ver com os direitos de imagem.
A legislação sobre os rendimentos de direitos de imagem varia de país para país. Em Portugal, eles são tratados em duas hipóteses possíveis. Por norma, quando nós assinamos um contrato com um clube de futebol, os direitos de imagem são cedidos ao clube e mesmo que alguma coisa do contrato faça referência, eles continuam a ser tratados como rendimento suplementar de trabalho e, como tal, a serem taxados como se fossem categoria A e sujeitos às taxas máximas de IRS, os tais 48% e 51%, cada vez que ultrapassamos os 100 mil euros ano. Existe uma alternativa a tudo isto, que é nós cedemos os nossos direitos de imagem a uma empresa terceira e depois ser essa empresa terceira a ceder os direitos ao clube. Aí, todo o dinheiro que geramos através dos direitos de imagem já é considerado um rendimento de capital e são tributados a taxas autónomas de 28%. Obviamente que isto é muito mais fácil de implementar nos grandes clubes ou quem está a jogar em clubes já com alguma média dimensão, porque vocês, melhor que ninguém, sabem que a realidade do futebol é muito dispar quando estamos a falar da primeira divisão e dos restantes escalões. E esta questão dos direitos de imagem põe-se, acima de tudo, na primeira divisão e pouco mais. Mas mesmo estas pequenas coisas podem fazer toda a diferença no rendimento líquido que vocês têm disponíveis ao fim do ano. Este tipo de tributação. Queria chamar também a atenção para outra coisa muito importante nas vossas carreiras, que tem a ver com o facto de quando vocês vão jogar para fora. Tenho chegado muitos casos ao sindicato de jogadores que foram para fora só porque iam 6 meses ou em um ano, não se preocuparam em mudar a residência fiscal e depois são brutalmente penalizados. E pela simples razão que é assim, muitos poucos países são piores que Portugal. Nós mudamos a nossa residência fiscal para o país onde vamos passar a receber, em 95% dos casos, é muito mais favorável do que mantemos a residência em Portugal. Porque quando nós mudamos de país e vamos trabalhar para outro país, o que é que vai acontecer? Se não mudarmos a residência, nós vamos ser tributados no país onde estamos a jogar e depois vamos ter que declarar em Portugal o rendimento que estamos a ganhar nesse país e vão ser aplicadas as mesmas taxas do que estivéssemos a ganhar esse dinheiro em Portugal. E a única coisa que eles vão fazer é descontar o dinheiro que eventualmente vocês já pagaram lá fora. Enquanto se fizerem o contrário, se mudarem a residência fiscal, imagino que mesmo que tenham investimentos a decorrer em Portugal, tenham rendas que recebam, o facto de mudarem a residência fiscal vai permitir que tudo o que vocês ganham no país onde estão a jogar é tributado pelas taxas desse país. E só os rendimentos que vocês ganham em Portugal por via das rendas ou outro tipo de rendimento que tenham é que é tributado em Portugal. E aí as taxas são fixas, independentemente se são residentes ou não residentes, todas as rendas, por exemplo, são tributadas a 25%. Eu acho que atualmente são os dois maiores problemas que eu tenho visto com as carreiras de jogadores. São as duas coisas que podem fazer muita diferença no rendimento, porque todos aqueles que esquecem de mudar a residência, depois não declaram nada em Portugal. Só que existe uma coisa que é a comunicação entre Estados, que demora cerca de 2 anos, mas mais tarde ou mais cedo a maior parte dos países faz a comunicação a Portugal que vocês ganharam X lá fora e o Estado português vai-vos cobrar o dinheiro que não declararam cá em Portugal. Peço que tenham muita atenção a tudo isso, analisem bem as situações. E eu acho que é muito importante terem alguém que os aconselhe nestas questões fiscais. O sindicato está disponível para isso. O doutor João Oliveira ou qualquer alguém no sindicato pode sempre dar o meu número. Alguma questão que tenham que acham que vai mudar a vossa vida, aconselharem-se fiscalmente qual será a melhor opção a tomar. Porque geralmente as coisas fazem-se preventivamente. Não conseguimos mudar residências fiscais com efeitos retroativos e depois do mal feito não há grande coisa a fazer. Portanto, eu acho que é importante. Vocês têm muito poucos anos para ganhar dinheiro e desperdiçá-lo em impostos é uma coisa muito desagradável. Já basta fazer maus investimentos, agora pagar impostos indevidamente ou porque não tomamos a melhor opção possível é uma coisa que todos vós devem tentar evitar e ser o melhor possível aconselhados. E acho que o sindicato será sempre o maior elo, pode estar aqui para vos ajudar e dar apoio nessas decisões e aconselhamento, independentemente de alguns de vós terem pessoas terceiras que já vos ajudam com os investimentos. Os contabilistas são sempre
entidades que vos podem ajudar nestas coisas, mas como em tudo, há maus jogadores e há maus contabilistas, e há bons jogadores e pronto, temos de ter algum cuidado com quem nos presta os conselhos. Quanto à época em que vivemos, é assim, o sindicato disponibilizou-vos o meu apoio e a minha equipa para vos ajudar na entrega de IRS. Algum de vós queira ter algum aconselhamento ou mesmo apoio na entrega, pode requerer isso e teremos todo o prazer em ajudar. Eu acho que, acima de tudo, explicar-vos todas as mecânicas do IRS é uma coisa, no mínimo, chata e aborrecida. E para mim será muito mais fácil responder a questões pontuais que vocês tenham, dúvidas, do que estar-vos aqui a dar uma seca sobre o que é a tributação, sendo que, sem dúvida, que infelizmente lidamos com uma máquina fiscal trituradora que nos leva a maior parte do rendimento, principalmente em carreiras tão curtas como vós. Porque a única proteção que vocês têm por ser um desgaste rápido acaba por ser a nível da segurança social. Tudo o resto, vocês são tratados como se fossem quaisquer outros. E, na prática, enquanto alguém, ao longo de uma carreira contributiva, ganhasse o que vocês ganham, teria uma taxa de IRS muito inferior, vocês têm que ganhar este dinheiro em 10 anos, vão ter que suportar uma taxa muito superior nesses 10 anos. E nada disto é tido em consideração na fiscalidade portuguesa. O sindicato tem estado, junto com a Liga Portugal, tem estado a fazer algum esforço para o governo que seja sensibilizado para esta problemática, mas infelizmente tudo o que mexe no orçamento de Estado, e principalmente na receita, torna-se difícil de mudar. Acredito que está agora em curso a tentativa de implementar um fundo de pensões para os jogadores, em que vamos ter uma tributação muito mais simpática e será outra forma dos jogadores poderem ter a certeza que no fim da carreira têm alguma coisa de lado. E eu acho que em breve poderemos vir a ter notícias sobre isso. Uma melhor implementação, a inserção desse fundo de pensões no contrato coletivo de trabalho, que se torne obrigatório os clubes contribuírem em parte para o vosso fundo de pensões. Porque, é assim, enquanto todo o salário é tributado, todas as horas forem entregadas para o entregues ao fundo de pensão, não são tributadas. O que torna a coisa assim, alguém tem um salário de 10 mil, mas que 1.000 sejam entregues para o fundo de pensões e só os 9 mil recebem a salário, esses 1.000 vão estar isentos de tributação. E vocês, quando acabarem a carreira, terão esse fundo angariado. O problema atualmente é que, mais uma vez, estão-nos a tratar como todos os outros e acham que a nossa idade de reforma é igual a dos outros, os 65, e ter acesso aos fundos de pensões só num período muito depois de termos terminado a carreira. Isso é outra guerra que estamos a tentar ganhar junto da Secretaria de Estado de Desporto, que haja alguma flexibilidade fiscal para os nossos casos. Esperemos que também aqui conseguimos alguns avanços, pelo menos nesta fiscalidade. Eu acho que não tenho muito mais a dizer sobre isto. Acho que ficarei mais aberto às vossas questões que tenham pontuais. Desde já, estou ao vosso dispor. Luís. Malta, vamos a isso. Ainda ninguém pôs questão nenhuma nos QIA. Pensem nas vossas questões, levantem a mão, têm o símbolozinho para levantar a mão, podemos falar, podemos colocar aqui as questões diretamente. Eu não havendo assim nenhuma para já, ninguém a propor, começo já aí com uma. Pedro, falou aí na questão dos rendimentos no estrangeiro. Eu sei que, ou pelo menos julgo saber, posso estar enganado, que essa questão do prazo, ou melhor, mesmo indo para o estrangeiro, mesmo mudando a residência, se não ultrapassar um X tempo, eu tenho de declarar os rendimentos aqui, não é? Por exemplo, se eu for para o estrangeiro, mas voltar, por exemplo, no mercado de inverno e não fizer 6 meses, onde é que eu declaro esses rendimentos? Há alguma questão Não, específica em relação a isso? há aí uma regra que nos diz que nós somos residentes no país onde passamos mais de 183 dias no ano. O caso dos futebolistas, especialmente com estes mercados de inverno, tornaram estas questões muito complicadas de gerir. Porque se nós saímos aqui em junho e voltamos em dezembro, muitas vezes não chegamos a cumprir o prazo.
Agora, mesmo durante um ano fiscal, nós podemos ter duas residências fiscais. E, por exemplo, num caso destes, que nós, de janeiro a junho, fôssemos residentes em Portugal, estivéssemos a jogar num clube português. Em junho, decidimos ir, ou arranjamos um contrato noutro país, na Europa ou qualquer outro sítio, e mudamos a residência. Nós, no final do ano, vamos ser tributados como rendimentos nacionais, mesmo que temos que voltar e, na prática, a residência fiscal nunca se tenha visto a verificar. Vamos ser tratados de maneira diferente em relação aos rendimentos que tivemos em Portugal e os rendimentos no estrangeiro. Muitas vezes a questão aqui é onde estamos a 31 de dezembro, se a mudança fiscal ainda lá está, se não está. As questões que se cruzam a meio do ano são sempre muito complexas, têm que ser alvo de análise, mas a partir do momento que nós não mudamos a residência fiscal, já não temos volta. Se nós em junho vamos, mudamos a residência, depois logo vemos o que é que acontece no fim da época. Voltamos, só continuamos. O não fazemos a mudança de residência, a partir daí já não temos escolha. Porque nós, se decidimos voltar a uma coisa correr mal, podemos sempre entregar como residência e depois alegar que a residência mudou-se, mas não chegamos a estar lá o prazo normal. Se não o fizermos, não temos essa opção. Ok. Acho que essa é a grande questão e o que vos deve levar a todos, sempre que mudem de país, que realmente se mude a residência fiscal. Atenção que hoje em dia mudar a residência fiscal obriga que mudem o local para a maior parte de vocês, mudem a morada do cartão de cidadão. É assim que é feita, não podemos ir às finanças mudar a residência. Quando mudamos a residência, temos que mudar a nossa morada no cartão de cidadão. Isso é que provoca que automaticamente a morada seja alterada nas finanças. Isso muitas vezes tem de ser feito lá no consulado, não é? Pois, ou se tem a preocupação de O que fazer já leva. cá antes de ir, ou ir lá no consulado e acreditem que há E países que não é lá, fácil pois, ter agendamento no é, consulado. é se calhar um dos Imagino contras para muitos deles não o fazerem não o sequer. fazerem, depois adiam, depois passa e quando dão por ela já está quase no fim, já não vale a pena e depois já não há nada a fazer. Portanto, a maior parte dos casos, eu assim que se ensinem contrato, sabem que vão, tentem tratar das coisas em Portugal, porque há consulados muito difíceis em que para fazer marcação demoram 2, 3 meses Então, e e se algum deles aqui nos estiver a ouvir e pensar assim, e já fiz asneira, tive 2 anos no país tal, mas nunca tratei de mudar a residência, e agora, como é que eu faço? pois, infelizmente agora não há nada a fazer, é esperar para o que lá vem, porque geralmente, pela minha experiência, demoramos sempre 2 anos a ser comunicados os rendimentos. Há sempre países mais conversadores que outros. E eu vou-vos explicar, se vocês forem para uma França, uma Alemanha, uma Itália, uma Inglaterra, uma Holanda, não tem hipótese. Esses rendimentos vão ser comunicados a Portugal. Se estivermos a falar de países como a Bulgária, a Roménia, poderá haver mais alguma dificuldade em geralmente virem a ser comunicados a Portugal. E há algum prazo para prescrição em que eles possam estar mais descansados sobre Só ao isso? fim de 4 anos é que Nem podem há, ficar completamente descansados. e há alguma forma de antecipar ou é mesmo esperar? Não, a última coisa é voluntariar-nos para nos entregarmos e fazermos uma declaração retificativa. Porque aí o que podemos poupar será sempre os juros. Porque o que é que vai acontecer? Quando nós tivermos que ser chamados a pagar o imposto, vamos ter que pagar o imposto e os juros não temos pago na altura devida e só estamos a pagar agora. Nós, ao anteciparmos a questão, o que vamos poupar sempre é os juros da entrega do imposto fora de prazo. Mas eu acho que aí, nesses casos, se alguém achar que está em infração, que não fez alguma coisa que devia, contacte-nos, analisamos a situação e vemos, caso a caso, qual é que é a melhor opção a tomar. Muito bem. Mas há alguém que tenha alguma pergunta? Força, aproveitem o momento para ir colocando, para não ser só eu a colocar perguntas. Está tudo muito tímido hoje. Outra questão. Já agora, já que ninguém coloca questões, coloco eu algumas. Ahm, os jogadores estão sujeitos aqui a vários tipos de rendimento, não é? Sobretudo da categoria A, aqueles que estiverem empregados com um contrato de trabalho com os clubes, mas eventualmente investimentos que possam fazer, rendas que possam ter, isso é tributado de forma diferente. Ahm, os jogadores
tendo rendimentos de categoria A, estão debaixo daquele preenchimento automático. Tendo rendimentos de outros tipos, mantém esse preenchimento automático. Eh, Questões aqui mais práticas de Não. como é que isto se processa, que cuidados é que que eles devem ter aqui a confirmar estes valores. Hum, Ok. O IRS automático foi criado principalmente para quem só tem rendimentos da categoria A, ok? Ou seja, de contratos de trabalho. Eles têm tentado vir a alargar o leque que possam ser abrangidos, mas essencialmente 90% dos casos que estão previstos para o IRS automático são aqueles que só temos contrato de trabalho. Para termos a certeza que o IRS automático funciona, temos que ter muito cuidado de declarar o agregado familiar, porque quando vocês ouvem aqueles para tem até dia 15 de fevereiro para comunicar o agregado familiar. O que é que isso significa? Que significa, para ele ser considerado um IRS automático, vocês têm que o declarar. Mas se entregarem a declaração manual, o que vai prevalecer é o agregado familiar que vocês indicarem na declaração. O facto de terem declarado ou não até dia 15 de fevereiro é completamente irrelevante. Por isso, eu, de qualquer maneira, mesmo sendo contabilista, eu acredito que o IRS, de vez em quando, seja um bicho de sete cabeças para preencher aquilo tudo. Quanto mais elevados são os rendimentos, qualquer má interpretação da máquina do fisco pode levar a pagarmos muito dinheiro. E, portanto, que aquelas pessoas normais ganham salários razoáveis ou baixos, fazer IRS automático pode ser uma opção. Eu, no vosso caso, desaconselho linearmente que optem por essa opção. E, principalmente, quem já tem investimentos está excluído porque o Estado, o automático, a maior parte das vezes só pressupõe o nosso rendimento. As nossas despesas e aquilo que podemos abater à coleta, a tendência deles é ignorarem metade daquilo que poderia ser considerado. e, e é importante que eles tenham controle desses outros rendimentos, de quanto é que Sim. receberam de cada parcela, que é para poder verificar esses pontos todos, não é? Esses pontos todos. Pronto, quanto mais entramos em investimentos, mais complexo torna o IRS e mais cuidado temos que ter e pedir a ajuda de alguém para nos apoiar no IRS ou fazer mesmo inclusivamente. Hum, Já agora, muito prático também, prazos para a submissão do Ok, IRS, para quem pronto. possa ter dúvida e não queira ir Ok. ao Google pesquisar. Exatamente. O IRS, o prazo decorre entre 1 de abril e 30 de junho. Eh, por norma, eu desaconselho vivamente a entrega dos IRS entre o dia 1 e o dia 15 de abril. E não sou só eu, a própria Ordem dos Contabilistas aconselha o mesmo. Porquê? Porque todos os anos a legislação muda, a aplicação que faz a validação e a submissão e os cálculos de simulação todos os anos tem que ser reajustada e, inevitavelmente, surgem sempre erros de programação, erros de validação e acontece muitas vezes que uma declaração submetida até nos primeiros dias de abril, se fosse submetida mais tarde, tinha uma liquidação diferente porque não estava devidamente tudo a funcionar como deve ser. E, infelizmente, a maior parte dos erros de validação ocorrem sempre a benefício do mesmo, que é o Estado. Portanto, quanto mais complexo então se tornarem os rendimentos, menos desaconselho que as entregas sejam feitas nos primeiros 15 dias, mas a principal data que tem a reter é o 30 de junho, que essa é a data limite. Daí para a frente podem ser submetidos, mas passam a estar sujeitos a multa, não sendo um problema muito grande, que as multas vão entre os 25 e os 50 euros, não é um problema relevante, mas, mas aconselho vivamente que entreguem as declarações até 30 de junho. E, portanto, também se quiserem recorrer aos nossos serviços, não se lembrem, dia 29, olha, ainda não entreguei o meu RS. É sempre bom terem presente que realmente as coisas devem ser tratadas em maio, princípios de junho, mais tardar, que é para não termos percalços de última hora. Até porque na parte final correm sempre o risco de haver muita afluência e por algum motivo ou por outro não conseguir aceder na altura e ficar com aquilo para o prazo seguinte. Como a boa Isso é portuguesa, passar ao prazo. os últimos dias são sempre um bocado penosos, quase. Muita gente deixa para os últimos dias. Ok. Alguma questão? Não? Então eu vou puxar aqui o Hugo para a conversa, vou colocar aqui uma questão ao Hugo também, que é para ele não estar calado muito tempo. Hugo, acabei o meu contrato de trabalho
assinei um novo contrato, mas este vou receber muito menos. Tinha um estilo de vida e agora? O que é que eu devo fazer? Cuidados é que eu devo ter? Mas tens que ajustar o teu estilo de vida, não é? Isto tem tudo muito a ver com se estamos ou não alavancados. Uma coisa é o nosso estilo de vida, outra coisa é se tivermos financiamentos. Há pouco o João estava a dizer, o Rodrigo. Se eu tenho um nível de endividamento já elevado e se baixo muito os rendimentos, posso ter aqui um problema se não tiver a arrendar bem os imóveis, ok? Portanto, tem que se ter algum cuidado, obviamente, por isso é que é importante, lá está, ter a parte do orçamento familiar e ter esta parte precavida. Eu acredito, e acredito mesmo, se nós não tivermos tão alavancados e soubermos investir bem, não nos temos que preocupar depois mais em ter grande oscilação de rendimentos se estivermos a investir bem. Eu estou a falar nisto no imobiliário. Pá, a minha vida mudou mesmo com o imobiliário. E eu acredito que quem quer não só alocação de capital, como ter uma perspectiva futura, que é que são ativos mesmo muito, muito, muito interessantes para vocês, lá está, para vocês investirem. Portanto, eu aqui quer ganhar muito ou ganhar pouco, tenho que investir. É pouco que eu estava a dizer e é verdade. Ganha pouco, ganha muito, ganha pouco, tenho que investir. Agora, sempre com muito cuidado com os gastos que vocês têm. Assegurando primeiro o fundo de emergência. Pá, sim. Sim, sim. Pá, isto não é. E às vezes dizer, há o que estavas a falar, há uns ganham muito, há outros ganham pouco. Pá, mas nós já vimos malta a ganhar muito por mês, pá, e que no final do mês aquilo desaparece. Ok? Desaparece mesmo. E a verdade é que, e também vos posso dar aqui um exemplo, nós temos aqui um caso que não se acautelou enquanto jogava e que estamos aqui com um património de 3, 4 milhões, um património em termos imobiliários, mas podíamos agora trabalhar, se ele tivesse trabalhado isso antes, conseguíamos ter trabalhado isto de forma a ter uma empresa, a conseguir alavancar-se na banca, etc. Parou, não ficou, ou seja, agora só tem as rendas desses imóveis e muitos deles mal arrendados e não usou a capacidade de endividamento enquanto jogava. Ok? Portanto, eu acho que é importante mas eu digo, isso não é para se alavancarem na banca, não é para irem buscar dinheiro, não, é para com um plano conseguirem criar aqui um plano de investimentos interessante no imobiliário. Quem quiser imobiliário, quem não quiser imobiliário, obviamente que tem que ter muito cuidado com o que investe, muito mesmo. Ok? Há bocadinho aqui o Dr. Pedro Golão estava a dizer que os contabilistas, pá, muita atenção também, porque é isso, há bons contabilistas e maus contabilistas, é como tudo, mas não deixem tudo nas mãos deles, porque eu também conto assim pelas mãos aqueles que sabem o que é um bom investimento. Quando é para me pagar, para me mandarem minha folha de impostos para pagar, isso aí não falham. Mas para investimentos, muitos deles também têm alguma dificuldade. Portanto, pá, há muita informação gratuita, há muita coisa boa que vocês podem ver e acho que devem declarar já. Tá bem? Eu próprio, pá, posso dizer, nós costumamos fazer muita coisa gratuita, mesmo lives, mesmo. Eu não usava o Instagram para nada, nem tinha Instagram, agora foi a forma que arranjámos, obviamente que é importante para a nossa empresa, hoje em dia é muito importante, mas a forma que encontramos, temos um grupo grande na parte da literacia financeira que vocês podem começar por aí, começar a ver aí muita malta que já faz coisas interessantes. Quiseste que eu falasse, é que eu não me calo, Luís. Não, olha, Ora, vais tu. continuar a falar com o Duarte Duarte. Tem aqui uma pergunta no QA. Duarte, eu vou pedir que abras o microfone e faças a pergunta, é mais fácil. E é para ti também. Pedro, sempre que quiser intervir, que achar que pode reforçar alguma coisa, diga também, está bem? Boa Não, noite, boa noite. as perguntas são para umas, podem ser também extensíveis ao outro, não há problema nenhum. Força, Duarte. Boa noite. Gostaria de perguntar ao Hugo, no caso da aquisição de uma habitação própria, se acha descabido, entre aspas, a utilização de capital próprio e não recorrer a crédito, se houver essa possibilidade, e se já foi efetuada essa aquisição sem recurso a crédito, se faz sentido, neste caso, um crédito hipotecário para futuros investimentos. Boa. Obrigado. Pá, faz todo o sentido, Eduardo, faz todo o sentido.
mais uma vez digo, eu não estou aqui a apelar, pá, façam crédito, façam... Não é absolutamente nada disso. Se eu, no ponto de vista do investidor, só dar aqui um exemplo, no ponto de vista do investidor, se eu vos perguntasse assim, olha, se todas as casas do mundo, ou de Portugal, custassem 100 mil euros e eu vos desse 100 mil euros para a mão, se calhar os meus pais iam fazer assim, olha, quantas casas é que compravas? O meu pai ia dizer, eu comprava uma. Comprava e estava perfeito. Se calhar se eu vos perguntasse isto a algum de vocês, um ia-me dizer dois, três, eu posso dizer que se calhar dá para comprar cinco. Isto é uma utopia, não estou-vos a dizer para vocês irem fazer isso, ok? Mas do ponto de vista do investidor, porque quer alavancar-se e quer ter mais património, e se calhar dá para comprar cinco. Isto depende muito do vosso perfil. Eu, se calhar, compraria duas, três como perfil, mas já vos digo que é conservador. Agora, eu não usaria o capital próprio todo porque fico fora do jogo. Agora, porque eu quero investir. Eduardo, se tu me disser assim, mas eu quero também continuar a investir, então digo, então fica com algum capital para investires. Não gastes todo, até porque estás no ativo, certo? E que se calhar tens taxa de esforço agora para o fazer. O que é que acontece? Reparem, há malta que ou andou em casas arrendadas muito tempo, ou comprou a casa já há algum tempo. E depois, com 40 e tais, 50 anos, quer financiar-se e não consegue. Ok? Ou porque o prazo já é muito reduzido, ou porque não tem taxa de esforço. Portanto, eu não colocava tudo na casa. Se tivesse, eu não sei também, tem que se analisar, obviamente, os rendimentos e como é que estás. Mas talvez não comprasse a pronto porque quer investir. Eu não amortizo a minha casa, por exemplo, a minha habitação própria permanente, eu não a amortizo porque o dinheiro que eu tenho invisto. É o meu, é o meu estilo. A outra questão, podes fazer isso, podes. Ou seja, não sei se perceberam, vocês compram a casa, pronto, e depois querem fazer um refinanciamento da casa, um crédito hipotecário sobre essa casa. Podes fazer. Quais é que são os contras? Normalmente, se tu numa habitação própria permanente, o banco empresta-te 90%, tens que ter os 10%. No refinanciamento, ele vai-te emprestar à volta de 80% a 70%. Já consegues retirar menos da casa. Em alguns bancos, esse crédito é um pouco mais caro. Ok? Há uns bancos que metem mais 0,25 no spread, há outros que metem mais 1%, consoante os bancos, mas também é uma opção. Ok? Há muita malta que faz isso, que compra, tem que se comprar rápido, tem dinheiro na mão, é um negócio, tem que ser rápido, depois vai retirando o dinheiro que lá colocou com base nos refinanciamentos. Pode ser interessante. Ok? Pedro, uma questão para si. O Hugo há bocado falava na questão dos contabilistas a gerirem os investimentos e muitas vezes há essa tendência de, seja contabilistas ou outros elementos, de dar a gestão financeira a outros, a terceiros, sem ter o devido cuidado de acompanhar e de saber o que é que está a ser feito com o dinheiro. Surgem alguns casos complicados, mesmo a nível fiscal, porque as coisas não acontecem, não são bem feitas e porque os jogadores se aliaram um bocadinho dessa gestão. Há alguns problemas nesse aspecto. Está sem microfone, Pedro. Não, esse caso, pronto, esses casos são públicos. Alguém que confiou demasiado em alguém, seja por incompetência, seja por outras razões, as coisas correm mal. Isto é, para mim, uma razão que não são os avançados que vão à baliza. Os contabilistas podem tratar da parte fiscal, mas os investimentos não será onde eles realmente têm competências técnicas que nos permitem fazer o aconselhamento. As coisas têm que ser ponderadas entre vários especialistas para encontrarmos a melhor solução. Porque, tal como o barbeiro ali do Hugo percebe tudo, os outros não, a maior parte das pessoas não conseguem dar bons conselhos em tudo, ou podem tentar dá-los, mas o mais certo é algum deles estar errado, porque temos de ter cuidado e aconselhar-nos bem, ter alguém que nos aconselhe bem na parte fiscal, tal como alguém que nos aconselhe bem na parte de investimento. E ouvir segundas opiniões é sempre não é um sinal de desconfiança, é um sinal de precaução e que nós devemos ir consultando quem conhecemos, outro tipo de pessoas, outro tipo de investidores, perceber o que é que está a acontecer,
porque a informação é uma coisa que nunca é demais. E principalmente se queremos fazer investimentos, quanto melhor informados estivermos pessoalmente e percebemos o que é que nos estão a dizer, é fundamental. Fazer alguma coisa só porque a outra pessoa disse e vocês nem perceberam o que é que eu vos disse, é muito mau sinal, porque daí não temos certezas absolutas sobre nada sobre o que vamos fazer. Assim, eu concordo na gente com o Hugo, assim, o património imobiliário é uma coisa que é intemporal, a médio e longo prazo é quase impossível alguém perder dinheiro no imobiliário. É assim, terra não se faz mais, toda aquela que for adquirida é um ganho potencial. Todos os outros investimentos, obviamente, têm ciclos, uns correm bem, outros correm mal. Uh, Obviamente, também no imobiliário temos aqueles que vivem da especulação do compra e vende, e há aqueles que entram no mercado para ter rendimentos fixos e assegurar o futuro. Eu acho que a conjugação dos dois fatores é fundamental. Alguém que vive só da especulação corre o risco de cair num buraco negro, porque de repente se é apanhado numa situação como correu a bolha em 2008 e 2014, as coisas podem correr muito mal. Quem já chegou a um determinado nível de rendimentos fixos, a nível do rendimento, já pode arriscar um pouco mais na compra e venda, comprar alguma coisa, reabilitar, vender, porque já tem alguma segurança, mesmo que alguma coisa corra mal, não vai depender, nem pôr as fichas todas naquele Não investidor. pôr os ovos, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, como se costuma dizer, É não é? fundamental no bom investidor, e o Hugo já frisou isso, há que dividir o investimento por vários ramos e, e há que ter especialistas, alguém que nos aconselhe nesses campos. E chama especial atenção, porque muitas vezes quando somos aconselhados pelos bancos, eu diria que 9 em cada 10 conselhos que o banco nos dá é melhor para o banco do que para nós. Eu penso. E, portanto, há que ter algum cuidado e não descodificar bem o que é que nos estou a propor. E Oh, já sobretudo não. agora, Sim, sim, Hugo, sim, força. não, estava a dizer, eu trabalhei 12 anos num banco e é exatamente isso. Ou seja, nós vendemos o que o banco quer que nós vendemos, não é? Portanto, a verdade é que muitas das vezes eles nem fazem ideia qual é que é o ativo subjacente ao fundo que estão a vender. Isso é uma situação importante. Outra é que vocês também, se forem a um consultor imobiliário procurar negócios imobiliários, eles vão sempre dizer que é excelente o negócio que estão a apresentar, ok? Eu conheço muitos mesmo consultores imobiliários, nós trabalhamos com centenas deles, são nossos parceiros, mas muito poucos sabem o que é um bom investimento, ou seja, não sabem fazer as contas. E eu só vou-vos aqui, obviamente, se podíamos estar a falar aqui a noite toda, eu só vos vou dizer como é que eu compro uma casa, ok? Só muito rapidamente, só para vocês verem qual é que é o meu agente. Nós, primeiro de tudo, comprar uma casa, eu só sei se é cara, se é barata, colocando num Excel. Não consigo ver. Há aqueles iluminados, eu ando nisto há muitos anos e tenho falado com muita gente há muitos anos, e aquela malta que diz, entra numa casa e faz assim, diz, está caro, está barato, não, esquece. Vocês duvidem logo disso. Depois, como é que eu vejo? Eu começo a ver casas remodeladas na zona a quanto é que foram vendidas. E como é que vocês sabem quanto é que foram vendidas? Só para vos dar um exemplo. Não é o que está no Idealista, não é? Primeiro, se vocês só tiverem essas plataformas, vocês têm lá 10%, ok? Entre o asking price e o que se fecha. Depois, tenho colegas na Remax, tenho colegas noutros sítios, mas a Remax, por exemplo, tem uma plataforma que é a Maxfort, que eu consigo ver quanto é que fechou na zona. Depois disso, o que é que eu faço? Tenho o valor de venda desse imóvel e começo a retirar 5%, porque eu posso não vender ao mesmo preço, ou 5 ou 10%, depois vocês veem a zona, e começo a fazer as obras. Vejo, eu já sei, não é? Mas vocês peçam orçamentos e comecem a perceber quanto é que se vai gastar na obra. Sempre também com aquela margem de derrapagem, porque há sempre derrapagens, ou o gajo desaparece, ou acontece sempre qualquer coisa. Portanto, eu hoje em dia já não vou ao mais barato nem pensar nisso. Eu abdico da minha margem para dormir descansado e para saber que vou acabar, ok? Portanto, já tenho que comprar ainda melhor. Portanto, faço isso, faço essa margem. Depois meto a minha margem em cima
Eu muito raramente vou a negócios que anualizado dê menos de 20%. E aí chega ao valor da compra. E vocês dizem, porra, e isso é impossível, porque então há uma coisa que está anunciada a 150 e tu estás-me a dizer que só compravas a 110, tu nunca vais comprar nada. Eu vou-vos dizer uma coisa. Primeira, eu não faço uma proposta, eu faço dezenas, ou tenho quem me faça dezenas ou centenas de propostas, em volume. Ok? Segundo, há sempre uma motivação por trás de um comprador. O que eu vou fazer é, olha, para ser interessante para mim comprar esta casa, eu vou ter obras no valor de X, esta casa vai ser vendida a valor Y, eu para ser interessante só vou poder comprar por Z. Portanto, eu mostro sempre e faço sempre esta proposta ao cliente. E felizmente, já tenho um património interessante, sempre foi assim. Não vão por aquela coisa do isto tem que ser porque amanhã isto vai sair, isto vai se vender por não sei quanto, porque eu vi aqui ao idealista. Muita atenção aos consultores imobiliários, percebem? Bola de investimento imobiliário, ok? Desculpem lá, mas acho que devem de. Ou pelo menos os que já trabalham comigo já sabem coisa que são qual é o Excel que eu utilizo. Está aí o Helder, não está? Estás aí, Helder? Está aí o Helder, o Vieira. Estou, mano, estou. O Helder sabe bem do que é que eu estou a falar. Pá, o Excelzinho e, e só com base naquilo é que eu valido os negócios. Caso contrário, pá, não faço negócios. Se o Excel bater tudo certo, se eu vi que bate tudo certo, até compro casas sem ver. E já aconteceu várias vezes. Não é? Hugo, posso fazer uma questão? Dúvidas? Força, Claro, Rodrigo. claro, claro. Daquilo que eu estou a perceber, a tua abordagem é mais comprar casas para remodelar e depois então vender? Ok, Sim. ok. É sempre o que eu faço. Neste momento, o que é que eu identifico para fazer negócio? Eu compro casas, modelo e vendo. Eu só compro prédios. Eu só consigo comprar imóveis que eu consiga acrescentar valor. Muito dificilmente vocês conseguem neste momento, e se não se dedicarem a isto a 100%, que não se vão dedicar e não são profissionais disso, muito dificilmente vocês conseguem estar nisto a sério e comprar um imóvel e vendê-lo sem qualquer transformação. Isso já não existe em Portugal. Onde é que vocês podem ganhar dinheiro? Tem algumas cautelas e vocês têm que conhecer os construtores. É comprar imóveis em planta. O que é que acontece? Há aqui uma forma de ganhar dinheiro. Eu confesso que não é, eu não estou muito nessa operação, já fiz um negócio, acho eu, mas tenho muita gente que o faz, que é compra em planta, tem que se ter a ideia se dá para fazer cedência de posição. O que é isto? Eu estou a comprar e neste momento o imóvel, se eu comprar agora, custa 200 mil, ok? E eu tenho que dar uma entrada inicial de, sei lá, 30 mil euros, ok? O que é que acontece? O imóvel vai valorizar daqui, se calhar, a 6 meses, já consigo fazer uma cedência de posição porque ele já não vai valer 200, já vale 220. Eu Faço obtive, uma. eu obtive o meu imóvel assim, só que eu não tive a possibilidade de fazer a cedência de posição, ou seja, tive que depois pagar a escritura para depois vender. Foi uma pena. Exatamente, exatamente. Exatamente. E há aqui uma situação que o Dr. Pedro não vai dizer de certeza absoluta, que é muita atenção na parte das cedências, que vocês têm que pagar o IMT no CPCV, porque quase também nenhum consultor imobiliário explica isso e depois tem uma surpresa mais à frente, ok? Portanto, isso é um negócio muito interessante, ok? Ou então fazer a escritura, Rodrigo, e depois vendem outra vez. Mas a parte da cedência é mais interessante porque vocês não estão na obra e não impacta, se quiserem fazer isto, negócio, ok? E não impactam tanto o dinheiro. Eu tenho feito assim, gosto de comprar, rodar e vender. Comecei nos apartamentos, gosto da parte das moradias. Os prédios é algo ainda mais interessante, ok? Vou em breve começar a construir, acho eu. Isto é uma dor de cabeça brutal, mas acho que tenho que ir para lá, porque depois, porquê? Porque a concorrência já é brutal na parte dos apartamentozinhos. Ok? Eu ainda há pouco tempo estava a falar com um colega vosso, acho que não há problema nenhum, com o Rui Fonte, por exemplo, e com o José Fonte, lá em cima, parece que está a mexer mais lá em cima, vocês também, do que aqui em baixo. Ainda se faz negócios interessantes, se calhar, mais na zona ali deles, na zona do Porto, etc. Portanto, é, é conforme vocês depois têm que ver onde é que se sentem melhor e o que é que gostam mais de fazer. Eu gosto disto, gosto de remodelar e vender. Gosto de ficar com algumas casas, não ando sempre, como estava a dizer, não ando sempre a comprar e a vender, gosto de ficar com algumas casas e para ter mais liquidez
vou vendendo. E mesmo nessas que arrendas, também procuras comprar com o objetivo de remodelar e então arrendar. Sim, sim. Pá, eu já fiz muitos erros. Olha, eu tenho um grande defeito, que é, eu não consigo, e isto é mesmo, eu tenho que criar mesmo valor ao imóvel. Há muita malta que dá uma pinturazinha, não sei o quê, e siga. Eu não consigo arrendar assim as casas. Sou burro. Atenção, do ponto de vista da rentabilidade, não estou a ser inteligente. Só que eu estou a criar valor ao meu imóvel e gosto de meter os imóveis. O meu, o meu plano é: os imóveis estão abaixo do preço de mercado e com mais qualidade. O que é que eu aqui tenho? Tenho sempre 100% de arrendamento. Ok? Nunca tenho nada parado. Felizmente, não tenho o dinheiro contado ao cêntimo, portanto, consigo sempre ter aquilo arrendado. Ok? Agora, hoje em dia, tu dás para arrendamento, qualquer coisa serve. Tu arrendas tudo. Tudo. Casas da porteira, metes lá 50 pessoas lá dentro. Eu é que não quero isso para as minhas casas. Ok? Mas consegues arrendar tudo e não é preciso fazer nada de especial. Ok, obrigado. Eu tenho gasto demasiado dinheiro nas casas e estou a tentar criar um método para ser tudo muito mais mecanizado e para ter stock e não ter tantos problemas. Está bem? E acredito que, Hugo, no teu Excel tenhas em conta, por exemplo, se a casa vai ser destinada ao arrendamento, qual é que é o dinheiro que tens que investir, qual é que é o retorno que ela dá anual. É um cálculo que deve ser feito e perceber que a casa é barata ou é cara também com o rendimento que nos dá e perceber quanto é que é uma renda anual e que percentagem é que ela tem no peso. Vamos ter que fazer um investimento, seja por via de capitais próprios, seja financiamento bancário, mas há sempre que fazer essas contas porque andámos a trabalhar para pagar os impostos, as despesas e ao banco, e ao fim aquilo não serviu para grande coisa. Há que analisar tudo isso antes de tomar uma decisão da casa, perceber que rendas é que são Depois praticadas, posso passar. que tudo isso é importante em qualquer decisão de compra de imóveis. E mais Ó, uma vez, pessoal, eu vou aí fazer uma coisa. temos de estar bem Sim, sim. aconselhados nas compras de imóveis para não termos despesas desagradáveis. Não é? Eu vou-vos dar só aqui um exemplo. Vocês rodeiam-se de pessoal que perceba e que saiba. Eu ainda cometo o erro de levar a minha mulher comigo às vezes ver casas. Pá, e é ridículo. Ou seja, ela é enfermeira, eu é que trabalho nisto a tempo inteiro. E ela ainda dá os bitites e ainda diz que aquilo não é assim. Pá, isto eu passo-me ainda da cabeça. Eu é que já devia estar vacinado contra isto. Portanto, nisto e nos investimentos, pá, rodeiem-se de pessoal que saiba e que faça acontecer. E há muita malta a saber fazer e a saber acontecer. A verdade é que um mau negócio nisto aqui, há casas que estão mesmo feitas para o arrendamento, que é top, mas há casas que para revenda já não têm margem. Ok? Portanto, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Há casas que estão mesmo feitas para comprar, remodelar, vender com margem, e há outras, por melhor que nós estejamos a comprar, aquela casa é feita para arrendamento e nunca para revenda. Ok? Tem que ter muito cuidado com isso. E pegando nessa questão do rodear-se de quem sabe, e isto é para os dois, como é que nós conseguimos, quem é leigo no assunto, consegue distinguir quem é que realmente sabe do assunto, quem é que é um bom vendedor e nos está a vender a banha da cobra, um, e quais são realmente como é que nós nos podemos, porque é preciso não só quem perceba de créditos, é preciso quem perceba de construção, é preciso quem nos ajude depois também na parte fiscal. E como é que nós nos conseguimos? Isso também acaba por ser aqui uma network importante de ter quem quer trabalhar nestes meios, não é? Como é que nós nos conseguimos rodear de realmente dessa gente que sabe e que nos pode ajudar a alavancar os nossos negócios, não é? Pá, pronto, no meu caso, é assim, tudo o que seja eh, empresas, ou seja, construtores, etc., eu vou sempre analisar quem é que são, quanto tempo é que estão no mercado, se têm dívidas, se não têm. Conseguimos hoje em dia saber isso, que essa informação é toda pública. Mesmo assim, já levei dois que se foram embora. Portanto, mas a verdade é que nós
percebendo que obras é que eles estão a fazer, falando com as pessoas, etc., consegue-se lá ir. Depois, em termos de investimento, só- é ir vendo, é ir vendo. Hoje em dia há muita informação, como eu digo, malta que tem já alguma exposição e que vocês conseguem falar com quem já esteve com eles, etc. Aquela malta que é muito comercial, eu acho que isso tem que perceber o que é que está por trás, como é que se ganha dinheiro. Há aí muita malta a vender cursos da banha da cobra também. Uh, tem que se ir falando, e falando. Acho que antes de começarem por uma coisa, colocarem-se de cabeça, tem que estar dentro do assunto e mais uma vez digo, há muita coisa gratuita interessante. E depois é tentar aqui separar o trigo do joio e beberem um café, é tentarem perceber com a malta se realmente eles percebem daquilo, se conhecem gente que vocês conhecem. Portanto, não há aqui uma grande ciência, acho que é o networking. Sim, eu acho que nesses casos, assim, a referenciação é importante, perceber alguém que já lidou com eles, como é que correu a situação, tentarem perceber o que é que eles já fizeram, onde é que eles estiveram. Tal como vocês, certamente, quando mudam de clube, ligam sempre a alguém que já lá teve, se eles são bons pagadores, se não pagam, como é que a coisa corre. Ter alguém que já tenha lidado com as pessoas é importante e ter alguma referência das pessoas. As empresas geralmente podem ser analisadas, as pessoas tornam-se um bocado mais difíceis de perceber o que é que eles andaram a fazer no mercado. Mas eu acho que ter alguma referência é sempre um bom indicador e na escolha que queremos tomar, porque há gente que se vende muito bem, independentemente do que valem. Eu costumo dizer que por isso que o melhor negócio do mundo é comprar um espanhol pelo que ele vale e vendê-lo pelo que ele pensa que vale. E, portanto, temos de ter algum cuidado com muita gente que fala muito, mas que os conhecimentos deles podem ser um bocado limitados. Um, mas pronto, eu acho que realmente é preciso ter sorte de vez em quando. Como o Hugo disse, a gente sempre fez bom trabalho, não impede de errar uma vez. Agora, quem por norma faz mau trabalho, a probabilidade de fazer mau trabalho connosco também É é maior. muito alta. Ora, eu tive aqui uma obra que é curioso porque já tinha feito 3 obras a um ex-colega vosso, um jogador. Tinha feito 3 obras. Eu, por o conhecer, não, Hugo, impecável, é extraordinário, vou fazer mais uma com ele. Eu fiz, pá, não correu, a obra correu muito mal, ele percebia bola daquilo, ele não pagava isto e aquilo, ainda me acabou atabalhoado a obra. O que é certo é que esse vosso colega deu 90 mil euros para a mão, porque já tinha conhecimento de três obras. Outro colega deu-lhe mais não sei quanto, outro deu-lhe mais, e ele arrancou com 1 milhão e qualquer coisa. Ninguém sabe dele. Isto acontece. Portanto, tem que se ter muito cuidado, porque eu aconselho, eu hoje em dia faço pagamentos à semana. Não faço uma adjudicação, que é para te comprar, e eu digo onde é que vou comprar o material e faço tudo à semana. Não dou 50% de adjudicação. Aquilo é 50%, partem tudo e dizes, metade já está, agora é mais 30%. Não, não. Por caso contrário, não é essa pessoa que eu quero trabalhar com outra pessoa. Não tenho vergonha disso. Ok. Mais alguma Sempre, questão? Não, voltamos então, falámos aqui já muito de investimento, vamos voltar aqui um passo atrás e vamos pensar aqui na questão dos créditos, aproveitar que temos aqui o Hugo que lida também com isso com bastante frequência. Hum, como é que alguém que tem um crédito de habitação subiu muitas taxas de juro, eh, paga uma prestação muito maior agora? Como é que ele deve proceder para fazer uma renegociação desse crédito? E se é que vale a pena, tendo em conta que se calhar a perspectiva da Euribor é mais de descer agora do que de subir, se ainda vale a pena ou não. Hum, Vale, na minha opinião, vale a pena. Quem tem uma taxa variável vale a pena. Só para terem uma ideia, a Euribor está a 3,9, no que vi. Se vocês colocarem mais 0,7 ou 1%, o que seja, para facilitar, vocês estão aqui com uma TAN de 4,8, 4,9. Há TANs atuais, ou seja, há Explica bancos um a bocadinho o fazerem que é a taxas mistas. diferença das TAN Boa, e boa, boa. já agora, Boa, boa. para quem não é Ok, tão... uma taxa variável, sim, uma taxa variável é constituída pelo spread mais a Euribor, ok?
Euribor 3,9, spread de 1%, ou seja, 4,9 a TAN, esta junção. Ok? Há bancos que estão a fazer TANs, ok, de taxas mistas a 2, 3 ou 4%, que vai de 3,25 a 3, 2,5. Ou seja, mesmo que nós contratamos uma TAN de 3%, nós estamos aqui a precaver-nos a 2 anos ou a 3 anos, ok? Para este decréscimo, estavas a dizer, e bem, eu também acho que a Euribor vai descer. Aliás, o que eu tinha visto é que no final deste ano deve andar ali à volta dos 3,3, 3,4 e para o ano já queria 2,75. No entanto, há uma crise no Médio Oriente, eu não faço ideia como é que isto vai impactar a Europa e o mundo, ok? E isto é uma situação muito grave e espero que não seja tão grave como. Portanto, isto pode impactar e de que maneira as taxas de juro. Portanto, eu neste momento, a curto prazo, diria que as taxas mistas são excelentes para reduzir os custos. Depois, seguro de vida e o seguro multirrisco. O seguro de vida, a malta contrata seguro de vida no banco e nem faz ideia do que é que contratou. E aquilo, a maior parte do seguro de vida só cobre morte ou invalidez total, ou seja, se nós ficarmos completamente dependentes de terceiros. E mesmo assim é caríssimo. Nós se contratarmos um seguro de vida fora do banco, por cada 200 mil euros, por exemplo, nós conseguimos uma poupança entre 22 a 25 mil euros. E com uma cobertura muito maior do que a do banco. Ou seja, em vez cobre morte ou invalidez total, mas uma invalidez permanente. Que se eu ficar doente ou incapaz, não conseguir trabalhar, a seguradora paga-me o crédito. Portanto, neste momento, quem tem créditos, eu acho que é a melhor forma e a melhor altura de negociar e há alternativa. Aqui há uns meses atrás não havia grandes alternativas e neste momento há alternativa e as alternativas são boas no imediato. Okay? E como é que E devem. prepara, e prepara logo, depois desse período de taxas mistas, com a TAN fixa, prepara logo com o spread já negociado para o próximo, para quando a taxa mista acabar e voltar a variável, para vocês terem já um spread interessante. Okay? E como é que eles E o devem que é que proceder? Aqui é assim, ou podem ir diretamente ao vosso banco ou podem ligar-nos. O nosso trabalho é gratuito. Ok? O que nós fazemos é enviamos um e-mail, uma coisa tão simples quanto, falamos ao telefone, obviamente, enviamos um e-mail, vocês enviam-nos a documentação, nós negociamos com o banco, se for melhor, avançamos, quem nos paga é o banco. Nós trabalhamos com todos os bancos, exceto o BCP, de resto trabalhamos com todos os bancos, ainda, o BCP deve estar a abrir aos intermediários, e, e se for, só avançam se for o melhor para vocês, obviamente, e se pouparem dinheiro, e é completamente gratuito. Ok? Ou se não, vão ter com o banco e negociam. Normalmente, os próprios bancos oferecem sempre pior aos clientes atuais do que os novos. Ainda não, ainda não percebi bem essa questão, mas a verdade é que é verdade. É com tudo, não é? Até com as empresas de É, comunicação, os nossos é, clientes têm sempre é. mais Um benefícios. cliente novo custa muito mais dinheiro, mas eles tardam em perceber isso. Malta, estamos quase a terminar. Últimas questões. A maior parte do pessoal Tudo para está fazer dinheiro, vai está tudo muito, fazer dinheiro. a maior parte do pessoal está muito acanhada. Voltamos, para fechar, então, a última questão. Voltamos ao básico do básico. Faço um orçamento familiar e, e ainda assim chego ao final do mês e não vejo dinheiro. Eu não sei para onde é que ele vai, mesmo com o orçamento familiar, ele foge-me e eu não consigo construir o meu fundo de emergência para depois começar a investir. O que é que eu devo fazer, Hugo? Pá, não pode fugir, não pode fugir, tens que o agarrar. Aqui o que é importante é aquilo que nós estávamos a ver para onde é que vai o dinheiro, ver para onde é que vai o dinheiro, vocês fazerem essa vossa análise e realista, e Mas ver eu, para onde é eu- que. desculpa, Hugo, eu tirei o extrato bancário, mas tenho lá valores de levantamento aqui, acolá e aquele outro, e eu não Yeah, sei para onde é que ele foi. Eu levantei de 100 euros naquele dia, mas eu não sei para onde é que eles foram. Então e agora? yeah. Tens que ser muito mais regrado. Pá, eu percebo isso, eu percebo. Vai ter que ser regrado e não fazer levantamentos e fazer pagamentos, e é o melhor, e anotarem, ok? Eu acredito que
pá, eu acredito que vocês não fazem isso, mas é muito mais fácil vocês anotarem. Mas quem faz isso é que não é organizado e não vai anotar de certeza. Portanto, o que vocês têm que ter consciência, se pouparem no início do mês, ou se investirem no início do mês, isso não vos vai acontecer ou não é tão grave isso acontecer. Nós podemos dizer que, pá, à sexta-feira então é aquele dia que é o dia do eu mereço. Um gajo está estafado, chega a casa, você é diferente, tem que pensar no jogo e no fim de semana, mas eu entrei ao comum dos Só muda o portugueses, dia, em chega vez, a casa em na vez de... sexta-feira, Eles é a exato, segunda mas para chega a eu casa na amanhã. É, sexta, é isso, mas chega a casa na sexta-feira e que eu mereço. Só que merecemos sempre, todos os dias, e o que é certo é que depois, no final, já não temos dinheiro, mas se pouparmos no início do mês, já estou mais tranquilo, aquele eu mereço já é com alguma tranquilidade. O que eu vos posso dizer é, neste momento, se tiverem em ação, vocês, em vez de criarem só 10%, tentem fazer um esforço e tirem mais possível para esse fundo de emergência ou para esse investimento. Tentem ter um maior valor, uma maior percentagem neste momento, enquanto estão no ativo, ficar de parte. Eu costumo dizer que isto é como ir ao ginásio, as finanças pessoais. Se eu hoje for ao ginásio e que se estiver lá a dar forte, o máximo que vai acontecer é que amanhã não me mexo. Estou perro, nem costumo ir ao ginásio, estou completamente rebentado. Mas depois, com o hábito, as coisas vão ganhando forma. E vocês é a mesma coisa. Isto vai custar ao início, vai. Mas depois, com o hábito, as coisas vão lá e depois vocês vão ter um gozo enorme. Eu tenho falado, assim, grandes amigos meus, que foram profissionais grandes no futebol, obviamente, na seleção, etc., que agora eu vejo que eles dizem, pá, agora ando mais feliz numa coisa, que é a pressão que era que eu tinha diário, eu nem conseguia, não sei se isso acontece convosco, eu não sei, mas a pressão que vocês têm no dia a dia, no fim de semana, etc., é grande, não é? É uma pressão grande, jornais, etc. E ele dizia, pá, agora consigo tirar prazer do que estou a fazer, e enquanto jogador às vezes não estava a conseguir tirar prazer, consigo tirar prazer no que estou a fazer e tenho dinheiro. Portanto, e acho que vocês podem tirar prazer disto. Ok? Obviamente que eu hoje falei do imobiliário, que é algo que eu gosto e tenho acompanhado os vossos colegas, é no imobiliário, não é mais nada. Mas se vocês gostarem das cripto, ou o que é que seja, atenção às cripto, no que é que seja, acho que devem de ganhar gozo por isso e começar já. Está bem, malta? Eu estou disponível, à vontade, não para vos ajudar em nada de investimentos, eu não aconselho absolutamente nada, e quem vos aconselhar, vocês desconfiem. Em Portugal é proibido aconselhar investimentos. O que eu vos posso dizer é, em termos de imobiliário e de financiamentos, eu vos posso ajudar, obviamente, tenho todo o gosto em vos ajudar, está bem? e, e já agora o fundo de emergência é para emergências, não é para ir Emergências, comprar, não é emergências, para ir pá. comprar Isso, isso, isso. aquele relógio ou aquela coisa Isso, isso, que isso, vimos isso, no isso, isso. shopping. Ahm, Exatamente. Se não houver questões, ah, se Quer não dizer, se tiver for para mais. aquele, Luís, se for para aquele jantar, tem mesmo que ser, meu, pronto, Ou se for para aquele anel, paquete, tem de ser dado isso, naquela tem altura, que não é? ser, tem que ser. Pronto, ok. Caso contrário, não. Ok, malta. Não havendo mais questões, nós terminamos também. Agradecer ao Hugo e ao Pedro a disponibilidade de estarem aqui hoje, numa segunda-feira à noite, a partilhar convosco aquilo que é o seu conhecimento, mais uma formação que eu acho que foi muito rica para vocês, para, em assuntos que muitas vezes não são falados, mas que são muito importantes para os jogadores de futebol, porque, como o Hugo disse também logo no início, os futebolistas têm uma carreira que é curta na melhor das hipóteses, porque muitas vezes, para além da vida, da carreira expectável, há riscos que podem fazer encurtar essa carreira. E se nós não nos precavermos para isso, e se não tivermos os passos bem dados, chegamos ao final e podemos correr bastantes riscos de saúde financeira, mas que depois levam a outros problemas, muitas vezes de saúde mental no pós-carreira, e é importante termos estas questões também aqui bem presentes.
Muito obrigado. Até à próxima. Pessoal, obrigado, pessoal. Até à Boa noite próxima. a todos. Obrigado.